Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 9 de julho. São Paulo tem a Avenida 9 de Julho e Buenos Aires tem uma imensa Avenida 9 de Julho. Por quê? Em São Paulo foi a exigência de se ter uma Constituição, porque o Getúlio Vargas, que era presidente, vale dizer governador, do Rio Grande do Sul, fez uma revolução e derrubou Washington Luiz. E assumiu, prometeu democracia e a Constituição não vinha. Os paulistas se levantaram. Tomaram por senha MMDC, que em números romanos parece 2.600, mas é o nome do Martins, Miragaia, Drauzio e... quem é o Camargo? Hoje, em São Paulo, depositaram troféus dessa revolução, capacete de aço, feito lembrando os capacetes ingleses e franceses, principalmente os ingleses, da Primeira Guerra Mundial, lá no museu que vai estar no Mirante, da 9 de Julho. Em Mogi Mirim fizeram uma reencenação das batalhas da guerra. Houve bombardeio aéreo, fogo antiaéreo, blindados construídos em São Paulo, com uma campanha que fizeram pegando ouro para comprar material bélico. Mas os paulistas foram vencidos pelo governo federal em 1º de outubro. Mas veio a Constituição. A Constituição veio, só que não veio como se queria, né? Depois foi revogada e substituída pelo Estado Novo, em que Getúlio passou a governar com decretos-leis. Então eu disse que São Paulo tem a Avenida 9 de Julho para comemorar, tem o obelisco lá do parque, né? E do Ibirapuera, e a grande avenida, muito ampla, muito larga, em Buenos Aires. 9 de julho de 1816, em Tucumã, e já vou falar mais tarde de Tucumã de novo, porque o Milei está lá. Em Tucumã foi assinada a Declaração da Independência. Nossos irmãos argentinos. E, bom, então vamos aos outros assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever, de recomendar a inscrição para a gente chegar logo a 3 milhões de inscritos. E ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Então, vamos aos assuntos de hoje. Primeiro assunto, eu já vou falar sobre Milei e Lula, mas antes falar sobre Bolsonaro. Eu acho que essa abertura que Alexandre de Moraes fez do sigilo acabou prejudicando as intenções do inquérito. Foi de repente as pessoas leem e percebem o que está ali. A gente fica descobrindo que está lá no inquérito que Bolsonaro comprava pão na padaria, que em abril de 2023, quando não era presidente, ele apostou 1.900 numa lotérica, que ele pagava em Pix contas da mulher dele, da Michele, né? E que vendeu 2 presentes personalíssimos, um relógio, eu chamo de bibelô aquilo. É uma esculturazinha de enfeite dourada, não é de ouro, é dourada. E estava lá escrito que era 25.300.000. Depois corrigiram para 6.800.000. E aí a gente vai fazer a conta do dinheiro da venda e dá 478 reais. A Polícia Federal usa muito palavras latinas para identificar operações, né? Eu diria sobre isso, ridendo castigat. É um lema
do teatro romano, que quando queria satirizar, castigava pelo riso, criticava pelo riso. Porque tem coisas aí que... Será que as pessoas não perceberam que chega ao ridículo, né? E já foi definido o que é personalíssimo, um anel é personalíssimo, um relógio, um colar, um brinco, uma caneta. E é disso que se trata, né? Eu lembro que o Lula falou em trono que ele recebeu da África, e isso não é personalíssimo, ele tinha levado isso, supostamente devolveu, né? Porque ninguém mais falou nisso. Mas, enfim, são essas coisas. Eu fico pensando, né? Agora está na Procuradoria-Geral da República, né? O Ministério Público, diz aqui o artigo 127 da Constituição, né, que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, ele tem autonomia funcional, administrativa, eles não são submetidos funcionalmente ao Supremo. Então, vamos ver o que vai dizer o Ministério Público sobre essas questões intrincadas que estão envolvendo Tribunal de Contas da União, né, diretrizes da Presidência da República, uma comissão a que são submetidos os presentes do presidente, né, e a real situação dos presentes. Tudo isso tem que ser considerado. Bom, o presidente Lula, por sua vez, estava, acho que já está voltando, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Muito discurso, encontro com o presidente Luiz Arce, né? Muito discurso e tal. Falou de união dos partidos, dos países da América que não podem ficar sozinhos, têm que se unir. Engraçado que quando os Estados Unidos propuseram um acordo de livre comércio, o governo petista recusou. Agora diz que tem que se unir. Bom, o presidente Arce disse que a Bolívia está no coração da América do Sul, aí dá ligações com o Atlântico e o Pacífico. Bom, isso não adianta. Ligação com o Pacífico não é com o presidente Lula, né? Não é com o Brasil. É com o Chile, né? Perderam uma guerra para o Chile, então sempre reivindicando uma saída para o mar, né? Tem marinha, mas a marinha supostamente está no Lago Titicaca. E eu não vi nenhuma declaração sobre gás. Eu esperava gás como principal, porque o ministro de Minas e Energia fez uma declaração dizendo que iam tratar de tirar a Petrobras como intermediária para que o gás baixasse 40% para os que usam o gás boliviano no Brasil. Isso significa que a mediação de uma estatal brasileira encarece em 40% o gás boliviano fornecido a indústrias hidrelétricas, indústrias em geral. É isso? Parece que é. É a recíproca do que ele falou, né? Mas, enfim, ainda tem reuniões entre empresários lá. Talvez saia alguma coisa. Bom, aí eu vou para Milei. Por que Milei não estava na reunião do Mercosul? Porque hoje é a festa da independência na Argentina e ele estava no fim de semana em Balneário Camboriú. Ele quis evitar essa correria, disse não tem muita necessidade de ir à Assunção, afinal era só para posse, só para introdução da Bolívia no Mercosul. E ele foi para onde? Para Tucumã. Aliás, não está muito longe da Bolívia, não, né? Fica no noroeste da Argentina, San Miguel de Tucumán. E lá está o Museu da Independência. Foi lá que foi declarada a independência. Foi lá que foi assinada a primeira Constituição da Argentina, né? E ele assinou, vejam por que ele estava lá. Ele assinou um pacto com 18 governadores
A Argentina tem 23 governadores. Assinou com 18. É mais ou menos o presidente do Brasil assinou um pacto de governança com 21 governadores. É muita coisa. Esses governadores têm suas bancadas no Congresso Nacional para fazer aprovar. E esse pacto, chamado Pacto de Mayo, né, porque em 25 de maio é que foi praticamente decidida a Revolução Argentina da Independência em 1810, que se instalou o Cabildo, está lá na Praça de Maio, lá em Buenos Aires. E esse pacto, vejam só, é um pacto de liberalismo, assinado por 18 governadores. Estava presente Maurício Macri, o ex-presidente, dando apoio. Né? Assuntos sobre economia, liberação, desregulamentação da economia, privatizações, reforma tributária, federalismo, que é o poder dos prefeitos, né, dos governadores e do presidente da República. Não pode ser uma república unitária, como na prática é aqui no Brasil. A União manda em tudo. Tem a maior parte do dinheiro, portanto, manda. Né? Lá não. Então, federalismo, liberalismo, privatizações, reforma tributária, é uma nova independência que surge lá em San Miguel de Tucumã, na Argentina. De Brasília, Alexandre Garcia.